Olá, povo de Deus, quarto domingo da Páscoa, 8 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 14, depois 43, 52, Apocalipse 7, 9, 14b a 17, João 10, 27 a 30. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O material que Lucas conseguiu recolher e que agrupou nos capítulos 13, versículo 1 a 15, versículo 35, mostra o envio dos missionários Paulo e Barnabé, a viagem e a evangelização de Chipre e da Ásia Menor, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Trata-se, portanto, da evangelização no mundo greco-romano, revelando o caminho da igreja. Paulo aparece como um missionário muito animado e sempre impulsionado pelo Espírito do Senhor ressuscitado. Essa façanha de Paulo e Barnabé começa com o envio dos dois, feito pela igreja de Antioquia da Síria. Nesse momento, a igreja conhece uma excelente fase de expansão, sobretudo com a entrada de muitos vindos do mundo pagão. Porém, se por um lado é a beleza do crescimento, por outro dá-se um acúmulo de problemas, sobretudo pelo choque cultural e religioso. Nosso texto de hoje nos situa na Antioquia da Psídia, portanto, no interior da Ásia Menor. Os judeus sentem inveja do crescimento dos adeptos ao cristianismo, sobretudo dos gentios. Paulo e Barnabé explicam que a palavra foi dirigida primeiramente a eles, mas como a recusaram, passaram a anunciá-la aos pagãos. O resultado é contrastante. Por um lado, os judeus instigam as madames religiosas e a elite da cidade para se oporem aos apóstolos. Por outro, pagãos e apóstolos ficam alegres e cheios do Espírito Santo. Apocalipse 7, 9, 14b, 17.
Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. No domingo passado, o trecho de Apocalipse que lemos nos revelava a centralidade do Cordeiro, Jesus, o Senhor da história. Hoje temos a multidão de vestes brancas, constituída de todos os que passaram pela grande tribulação e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como Apocalipse visa o encorajamento dos cristãos perseguidos, o texto de hoje é de um alento único, pois lhes diz que serão abrigados na tenda do Cordeiro, onde nunca mais passarão fome ou sede, pois o Cordeiro será para eles o pastor das águas vivas. É ele quem tem a autoridade para abrir o livro da vida lacrado com 7 selos. O texto de hoje situa-nos no contexto do 6º selo, o anúncio do dia do Senhor. Aos mártires que clamam por justiça, o autor do Apocalipse descreve o que vai resultar da intervenção de Deus: a libertação definitiva, a vida em plenitude. João 10, 27, 30. Disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. 4º domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, e o capítulo 10 de João é exatamente dedicado à catequese do Bom Pastor. A metáfora do pastor que era usada pelo antigo Israel para descrever seus reis, com Jesus sofre uma inflexão importante, pois o bom pastor é aquele que tem por missão conduzir suas ovelhas às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. Na verdade, tal inflexão já aparece em Ezequiel 34, na profunda crítica que o profeta faz dos maus pastores, e que Deus, cansado desses líderes perversos, decide que ele mesmo vai guiar seu povo, suas ovelhas. A catequese que o 4º evangelho nos oferece do bom pastor sugere que a promessa de Deus afirmada por Ezequiel se cumpre em Jesus. O que diria Jesus hoje frente aos líderes eleitos para cuidar de suas ovelhas, para propiciar ao povo condições dignas de vida? Jesus, neste mesmo capítulo 10 de João, afirma: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa consciência de sua missão, Jesus a atribui à sua unidade com o Pai.
É a missão que o Pai confiou ao Filho e que ele a cumpre com total obediência. O bom pastor é uma das representações de Jesus mais querida do povo, pois, frente a tanto abandono e opressão dos maus pastores, só lhes resta buscar em Jesus seu alento, sua consolação. Um beijo no seu coração.